Você já se sentiu traído, esquecido ou injustiçado? Hoje aqui no Maia Revela, você vai descobrir como Deus transformou a dor de um homem em um propósito eterno. Fique comigo. José não era um homem comum. Ele era o filho amado de Jacó, o filho da sua velhice, escolhido por Deus para um destino grandioso, mas odiado pelos próprios irmãos. Desde jovem, José tinha sonhos que não vinham dele, mas que eram mensagens diretas de Deus, revelando um futuro onde até mesmo o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Esses sonhos, no entanto, em vez de inspirar, geraram inveja. E antes da promessa se cumprir, veio a dor, uma dor profunda e inimaginável. Movidos por um ciúme corrosivo, seus irmãos tramaram contra ele. Aquele menino sonhador que caminhava ao encontro deles no campo, carregando o alimento e a provisão do pai, não fazia ideia do que o esperava. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida, o símbolo do amor especial de Jacó, e o lançaram em um poço vazio, um buraco escuro e sem água. José gritou por socorro, implorou pela sua vida, mas os corações de seus irmãos estavam endurecidos. Ninguém o ouviu. O silêncio deles foi a primeira de muitas traições. E como se não bastasse, em vez de deixá-lo ali para morrer, eles viram uma oportunidade de lucro. O tiraram do poço e o venderam como um escravo por 20 moedas de prata. Para eles, o irmão valia menos que um animal. A Bíblia nos conta em Gênesis que os midianitas o levaram para o Egito, e assim, a jornada de dor de José apenas começava. Lá no Egito, sozinho, sem família, sem sua túnica, sem sua identidade, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Ele era apenas um jovem hebreu em uma terra estranha, um escravo numa casa poderosa. Mas mesmo na condição mais humilhante, Deus estava com ele. E a presença de Deus na vida de José era tão evidente que tudo o que ele tocava prosperava. Potifar viu isso e confiou a José a administração de toda a sua casa. O escravo se tornou o homem de confiança. Parecia que finalmente a vida de José estava entrando nos eixos. Mas mais uma vez, a injustiça bateu à sua porta. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a integridade de José, tentou seduzi-lo. Diante da sua recusa firme, ela, com raiva e humilhada, o acusou falsamente de tentar abusar dela. Sem direito à defesa, sem ninguém para interceder por ele, José foi lançado na prisão. Do poço para a escravidão, da escravidão para o cárcere, esquecido pelos homens, mas nunca, jamais, esquecido por Deus, mesmo no lugar mais sombrio. A luz de Deus continuava a brilhar através de José. Na prisão, ele não se tornou um homem amargo ou revoltado. Pelo contrário, sua integridade e a bênção de Deus o fizeram ganhar a confiança do carcereiro. E foi ali, naquele lugar de esquecimento, que seu dom de interpretar sonhos voltou a se manifestar. Ele decifrou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, e tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. Ao copeiro, José pediu apenas uma coisa: lembra-te de mim quando tudo te for bem. Mas ao ser restaurado ao seu posto, o copeiro se esqueceu de José. 2 longos anos se passaram. Mas o tempo dos homens não é o tempo de Deus. No momento certo, quando o Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, o copeiro finalmente se lembrou daquele jovem hebreu na prisão. Deus, em sua soberania, usou o esquecimento e a lembrança para mover as peças do seu tabuleiro. José foi chamado à presença de Faraó. Aquele mesmo José, rejeitado, vendido e aprisionado, agora estava diante do homem mais poderoso da terra. E com a sabedoria que vinha de Deus, ele não apenas interpretou os sonhos, mas apresentou um plano para salvar o Egito e o mundo da fome que viria. E Faraó, reconhecendo o Espírito de Deus em José, declarou: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. O escravo se tornou governador do Egito. A fome veio, exatamente como José havia previsto. E de todas as terras, as pessoas vinham ao Egito em busca de alimento, inclusive da terra de Canaã. Um dia, 10 homens se curvaram diante do poderoso governador egípcio, sem saber que estavam cumprindo uma profecia feita anos atrás. Eram os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas José, sim. Ele viu seus traidores, aqueles que o venderam como escravo, ali, dependentes dele para sobreviver. Ele poderia ter se vingado, poderia tê-los humilhado, mas depois de provar seus corações, o reencontro aconteceu. José chorou, não de raiva, mas de emoção. E então ele disse as palavras que ecoam através dos séculos, a mais perfeita tradução do propósito de Deus em meio ao sofrimento. Ele olhou para seus irmãos, que tremiam de medo, e disse: Não temais. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a injustiça, tudo foi usado por Deus para cumprir um propósito maior,
a salvação de sua família e de muitas nações. Talvez hoje você se sinta como José, talvez você esteja no fundo do poço da traição, ou na prisão da injustiça e do esquecimento. Talvez você olhe para sua vida e só veja dor, e promessas que parecem impossíveis de se cumprir. Mas a história de José nos ensina uma lição poderosa. Deus não se esqueceu de você. Cada lágrima, cada porta fechada, cada momento de solidão, está sendo tecido por Ele em uma tapeçaria de propósito. Se Ele te deu uma promessa, Ele vai cumprir. A dor não é o fim da sua história. A dor é apenas parte do processo que te levará ao palácio que Deus preparou para você. Confie no tempo dele. O mal que tentaram contra você, Deus vai transformar em bem. Se essa palavra poderosa falou ao seu coração, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Claro, se inscreva no canal Maia, Revela para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aqui, a Bíblia ganha vida e o propósito de Deus para você é revelado. Obrigado pela companhia e até a próxima.